O Nintendo 64 é um console que teve um grande impacto na indústria. Certamente, ele não é celebrado pela sua diversidade no catálogo de jogos, mas alguns dos principais deles para esse hardware estão entre os mais influentes já lançados. Estou falando, é claro, de Super Mario 64, que não apenas serviu como o modelo para os jogos de plataforma em 3D com mascotes, mas também influenciou uma grande parte dos jogos com gráficos poligonais como um todo. E não podemos deixar de mencionar o incrível The Legend of Zelda Ocarina of Time, que foi aclamado pela crítica como o melhor game já produzido. Devido a grandes jogos como os mencionados anteriormente, o console possui pontos positivos suficientes para ser memorável e muito influente na história dos games. No entanto, poucas pessoas sabem que houve um momento em que essa tecnologia não era destinada a um console da Nintendo, mas sim a um fabricado pela Sega. Você está no Dockwave, e essa é a história do Sega Ultra 64. Foi muito tempo de espera. Ao longo de todo o ano passado, nós fizemos previsões sobre a chegada do novo console da Nintendo. Agora, vocês vão ver uma matéria especial sobre o Ultra 64. As novidades mais quentes estão aí. Para começar, vou te levar para o início dos anos 90, um período em que o cenário dos consoles era muito diferente do que é hoje. A famosa guerra dos consoles de 16 bits estava acontecendo entre os gigantes japoneses Sega e Nintendo. Essa batalha, que havia começado no Japão, agora se espalhava para outros territórios, com o confronto mais importante ocorrendo nos Estados Unidos. Nessa região, que havia sido dominada pela Nintendo por um bom tempo, estava começando a perder para a concorrente Sega com o Sega Genesis, conhecido no Brasil como Mega Drive. Isso devido ao marketing genial implementados pela equipe da Sega América, com o lendário Tom Kalinske no comando. Assim como a Nintendo, a Sega estava conquistando o mercado norte-americano, deixando claro que os jogos eletrônicos estavam cada vez mais populares. Isso fez com que as empresas internas nos Estados Unidos começassem a prestar mais atenção no mercado. Uma dessas empresas foi a Silicon Graphics, sediada na Califórnia, fundada por um indivíduo chamado Jim Clark em 1981. Em 1992, o CEO da empresa, Ed McCracken, observava a guerra dos consoles em andamento e percebia que a maioria dos jogos do Super Nintendo e Sega Genesis ainda era em 2D, feito em sprites. Mesmo com a tecnologia disponível para a Nintendo e a Sega lançarem jogos mais avançados tecnologicamente, McCracken percebeu que seria necessário criar um chip que custasse muito menos do que o que existia na época para que os jogos 3D poligonais se tornassem populares nos consoles domésticos. O consumidor médio precisaria poder pagar por um sistema em primeiro lugar para que eles tivessem sucesso no mercado em massa. Então, ele designou seus engenheiros para criarem um chip que consumisse menos energia e fosse muito mais barato do que o que eles tinham disponível naquele momento. Finalmente, eles conseguiram desenvolver um chip que custava apenas $40, 5 vezes mais barato do que os processadores que a SGI vendia naquele momento. A partir desse ponto, a Silicon Graphics elaborou planos para um novo console, para que pudessem apresentá-los a um dos principais fabricantes de videogame da época. A escolha óbvia aqui era, é claro, a Nintendo e a Sega. A Silicon Graphics optou por não abordar a Nintendo, pois suas tecnologias avançadas de gráficos não pareciam estar alinhadas com o que a Nintendo estava tentando fazer. Afinal, esta era a mesma empresa que havia obtido sucesso lançando o Game Boy, um sistema monocromático de baixo custo, projetado por Gunpei Yokoi, que afirmou que a abordagem da Nintendo em relação à tecnologia não é buscar o estado da arte, mas utilizar tecnologias maduras que possam ser produzidas em massa a baixo custo. Portanto, a Nintendo não parecia ser uma boa opção. A Sega parecia ser uma opção mais adequada para a Silicon Graphics, pois a empresa demonstrava que estava inovando de várias maneiras. Por exemplo, a SGI percebeu que a Sega havia lançado o Sega Mega CD, um acessório de console baseado em CD-ROM que oferecia uma CPU adicional e um chip gráfico personalizado. Tom Kalinske, da Sega América, afirmou que foram chamados por Jim Clark, o fundador da Silicon Graphics, e disse que havia acabado de comprar uma empresa chamada MIPS Incorporated, que vinha trabalhando em algumas coisas com pessoas ótimas em pesquisa e desenvolvimento. E aconteceu que eles criaram um chip que achavam que seria ótimo para um novo console de videogame. E foi exatamente isso que a Sega América fez. Kalinske e sua equipe ficaram impressionados com a tecnologia que a SGI mostrou. Kalinske decidiu então chamar seus superiores no Japão para enviar a equipe de hardware para dar uma olhada mais de perto. A Sega do Japão concordou com a visita
e enviou representantes para ver o que a Silicon Graphics tinha a oferecer. Kalinske relata que, durante essa visita internacional, a equipe japonesa foi liderada pelo vice-presidente sênior de hardware da empresa. Ao avaliar o chip, a equipe japonesa permaneceu impassível, recusando-se a dar qualquer reação. Mas, após a inspeção, o vice-presidente afirmou que a placa de circuito era interessante, porém muito grande em termos de fabricação, trazendo muitos pequenos problemas técnicos que ele não gostou no hardware. Ele também criticou o áudio e a taxa de quadros, afirmando que não estavam à altura do padrão exigido pelo Japão. A equipe do Japão rejeitou as ideias apresentadas pela Sega América, o que ninguém poderia ter imaginado. Ainda assim, o sonho não estava morto para a SGI. Eles voltaram à prancheta literalmente, para melhorar o que tinham a oferecer. Os funcionários da empresa trabalharam incansavelmente para resolver cada uma das questões levantadas pela Sega do Japão, resultando em um produto mais refinado capaz de atender às necessidades da Sega. Kalinske conseguiu fazer a Sega do Japão concordar em voltar para uma segunda análise, desta vez com o presidente e CEO da Sega, Hayao Nakayama, para ver o que havia sido criado. Infelizmente para os americanos, os japoneses insistiram que a SGI simplesmente não era boa o suficiente e rejeitaram a proposta. Jim Clark, frustrado e desanimado, conversou com Tom Kalinske sem ter ideia do que fazer em seguida, pois em sua mente a SGI havia dedicado todo o seu tempo e esforço no que considerava o chipset de videogame perfeito. Já familiarizado com a teimosia da Sega do Japão, Kalinske tentou transmitir a notícia de forma delicada, dizendo a Clark que havia empresas de videogame que poderiam se interessar pelo chip, e que ele deveria entrar em contato com elas, pois a Sega não era uma delas. Apesar das primeiras reservas da Silicon Graphics em relação à Nintendo, eles estavam mais abertos a ideias do que a empresa da Califórnia esperava. A reunião entre as duas empresas ocorreu em 1993. Na realidade, a Nintendo ficou encantada com a tecnologia que a Sega havia descartado e pediu que ela fosse aprimorada várias vezes. Eles ficaram ainda mais impressionados com o quão acessível essa tecnologia era em comparação com outros hardwares 3D da época. Portanto, a busca por mais poder de processamento certamente estava presente. Além disso, eles haviam visto a Sega América conquistar o país com o marketing, afirmando que o Genesis fazia coisas que a Nintendo não fazia. Parecia ser o parceiro perfeito para a Silicon Graphics entrar em contato a respeito disso. Em 23 de agosto de 1993, as empresas anunciaram um acordo global de desenvolvimento conjunto e licenciamento para o projeto chamado Project Reality. Eles planejaram que o produto, que ainda não tinha nome, seria desenvolvido especialmente para a Nintendo, seria testado em fliperamas em 94 e estaria disponível para uso doméstico até o final de 1995, com um preço inferior a $250. Esse anúncio coincidiu com a feira comercial Shoshinkai da Nintendo, em agosto de 93. Conforme sabemos, o Project Reality se tornou o Ultra 64, que posteriormente ficou conhecido como Nintendo 64. Os jogos de fliperama em questão seriam o Killer Instinct e o Cruisin' USA, que funcionariam como demonstrações do Ultra 64 antes do lançamento do console para uso doméstico. É inegável que a Nintendo saiu vitoriosa dessa disputa, já que o Nintendo 64 foi 3 vezes mais popular do que o Sega Saturn, com vendas de 33 milhões de unidades contra 9 milhões do Sega Saturn. Tom Kalinske não apenas trabalhou com a Silicon Graphics, incentivando-os a aprimorar a tecnologia do Nintendo 64, mas também teve reuniões com a Sony para propor uma parceria para desenvolver um console em conjunto. No entanto, a Sega do Japão acabou rejeitando tanto a tecnologia do Nintendo 64 quanto a da Sony no PlayStation, acreditando que lucraria mais com o Sega Saturn. A história do Sega Ultra 64 é uma das muitas reviravoltas e escolhas estratégicas que moldaram o cenário dos videogames. A parceria que poderia ter sido entre a Sega e a Silicon Graphics acabou não se concretizando, deixando a Nintendo como a principal beneficiária dessa tecnologia revolucionária. O Nintendo 64 marcou uma era, trazendo gráficos 3D e uma jogabilidade inovadora que serve de base e inspiração até os jogos dos dias atuais. Seu sucesso comercial e impacto duradouro na indústria dos videogames são evidências do quão importante foi a escolha da Nintendo em escolher essa tecnologia. Se você gostou desse conteúdo e deseja acompanhar mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. E se você curtiu esse vídeo e aprendeu algo novo, não deixe de deixar o seu like.